Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Gustavo com mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez falando sobre o colapso da economia americana. Ainda que muitos digam que não, muitos digam que o desemprego está na taxa de 4,9%, que a economia está crescendo, que está bombando, etc. Mas vamos aos fatos. Vou mostrar a vocês com fatos de que a economia sim está caindo. E conforme eu havia dito já há um bom tempo, que para meados de outubro, final de outubro, já veríamos sinais de tudo isso. Acontece que as atenções foram desviadas justamente por causa das eleições presidenciais. Mas agora que as eleições já fazem parte do passado desse país, vou novamente voltar a bater neste tema e mostrar a vocês a importância de estocar alimentos, água, de você fazer um investimento em ouro, se pode, ouro e prata, ter uma certa quantia de dinheiro em casa e também proteger os seus. Então, vamos começar o vídeo de hoje contando a história do maior roubo da história americana, da história desse país, a criação do Federal Reserve Bank, ou seja, o Banco Federal, Banco de Reserva Federal dos Estados Unidos, que de federal não tem nada. Então preste atenção, já coloquei as legendas, já está tudo no início e coloque o máximo da sua atenção nesse vídeo. Right now, or learn the stuff they don't want you to know. Here are the facts. The Federal Reserve is one of the most important institutions in the United States. Through the management of currency and interest rates, the Fed attempts to keep banks secure. Since 1913, the Federal Reserve has conducted business constitutionally assigned to Congress. That's a lot of responsibility. Why does the Fed have it? In 1910, a group of international bankers left New Jersey with Senator Nelson Aldrich in a train headed for Jekyll Island. This was a gutsy move on Aldrich's part. After the Panic of 1907, associating with Wall Street was political suicide. They called it a hunting trip, but the real purpose of the meeting was the formation of laws to govern U.S. currency. This was a tricky proposition. Article 1, Section 8 of the Constitution states that Congress should coin U.S. money. Additionally, the Founding Fathers condemned central banking. At Jekyll, the bankers and Aldrich created the core of the Federal Reserve Act. In one fell swoop, this act created the Fed and put it under the President's approval rather than that of Congress. In 1913, the Federal Reserve was born despite opposition and controversy. Critics say that allowing bankers to write financial laws is a conflict of interest. On the other hand, who knows more about banks than bankers? Today, the Fed calls itself a decentralized banking system. It's composed of 12 banks, each serving a different part of the U.S. These 12 are composed of other member banks. The Fed is unique in the legal world. It isn't owned by the U.S. and its leaders aren't elected by U.S. citizens. Officially, the Fed is owned by these member banks, but what does that mean exactly? Here's where it gets crazy. Many people believe the Fed is more than a mild-mannered group of bankers. They say it might be part of a plan to take over the world. These sources think a group of banking families have undertaken a conspiracy spanning generations with the goal of creating a worldwide feudal society. This is not a surprising accusation. After all, international bankers are one of the conspiracy world's favorite boogeymen. The Rockefellers and Rothschilds have been accused of thousands of conspiracies from stealing UFOs to heading satanic cults. When conspiracy theorists talk about the bankers as a group, they usually refer to them as members of the Illuminati. You've heard of this group before, the shadowy puppet masters allegedly responsible for everything from the Cold War to crack cocaine. But if this group is so powerful, then why would it need a bank? Theorists say that untraceable money is the key. This way, the group can support both sides of wars and engineer catastrophes like the Great Depression. Conspiracy theorists think the elites manipulate the economy toward a breaking point. Once the system breaks, the group will supposedly create a one-world government. They're allegedly banking on the idea that distressed people throughout the world will welcome any kind of authority. If the Fed is aware of its negative image, it hasn't done much to correct it. Consider the Fed's apparent immunity in U.S. courts. Precedents set in other cases, such as the ruling preventing the NRA from conducting a government function, apparently don't set precedents that apply to the Fed. So why is the media hesitant to examine the Federal Reserve or the laws surrounding it? Is it too boring for prime time?
Or is something else going on behind the closed doors of America's moneymakers? Something that they don't want you to know. There are many promising investment routes to travel. Many companies whose stocks are listed on the New York Stock Exchange have helped to build our rising standard of living by constantly creating new jobs, services, and products. Tá aí, meus amigos, apenas uma palhinha desse grande roubo chamado Banco Federal, o Banco da Reserva Federal Americana. Muito bem, agora vou mostrar a vocês 7 sinais, tá aqui, ó, 7 sinais do colapso da economia. Aqui, a pessoa que escreveu esse artigo crê que ainda acontecerá esse ano, né? Então vamos ver aqui. Primeiro sinal, as estatísticas do governo escondem o colapso da economia americana. E aqui diz que se a inflação está embrulhada, está embargada, não importa se os salários estão parados, quer dizer, não crescem, mas isto simplesmente não é o caso. E os números oficiais dos Estados Unidos estão seriamente, como se diz, estão seriamente misturados, quer dizer, não são números verdadeiros, são números fabricados. Segundo sinal, que os salários para a média dos americanos está caindo. O poder de compra dos salários está caindo. Sinal número 3, milhões de americanos estão vivendo com pouco ou sem dinheiro. Sinal número 4, os interesses estão subindo, aumentando consideravelmente e podem cortar as pernas da América ou deixar a América aleijada. Sinal número 5, anemia da economia global. Sinal número 6, os Estados Unidos aumentar a confiança em companhias de vendas do estrangeiro, ou melhor, um momento. As companhias americanas aumentam a confiança em vendas no exterior. Essa seria a melhor tradução. E número 7, sangramento pelo nariz, né? Um sangramento das bolsas que poderiam levar as bolsas de valores a uma queda em 2016. Estes são os 7 sinais apontados por esse repórter John Whitefoot. Outra coisa que eu também queria mostrar a vocês aqui nesse vídeo, o colapso da economia americana já começou, no caso, se acentuará em 2017. Já coloquei aqui a legenda e vamos acompanhar esse vídeo. Vou colocar aqui a tela cheia. The collapse of the American economy has begun 2017. In the United States, credit swap derivatives created national debt totals of over $1 quadrillion. The process of undermining the US dollar is well on schedule as well. More than 105 countries have decided that the dollar no longer works for them, joining Russia, China and other BRICS nations in leaving the dollar as the entire world comes to the realization that America's leaders are insane. Their recklessness and evil ways have left tremendous shame upon our nation. Though there has been much manipulation and propping up, but that is only setting us up for the inevitable massive crash. V begins by updating us on recent information that he has received from his 4-star general source and warns that events are still on schedule, a schedule that he previously warned would leave the US dollar undermined by 2015 and the US ceasing to exist as a nation by 2017. On the surface, these claims appear to border on hysteria. However, as history has proven, time and time again,
that Susan Duclos and V are to always be taken seriously when revealing controversial information. Subsequently, I proceeded to find confirming, or disconfirming evidence, that these claims are accurate and should be taken seriously by all Americans. Both the direct and ancillary evidence serves as overwhelming in support of VS claims and Susan's reporting. Halfway to economic Armageddon. VS claims notwithstanding, the American economy is already in severe danger as we consider the following facts. There are 35 states in this country in which it is better to accept welfare than work at an entry-level job. Much like crack cocaine or heroin addicts, much of our nation is hopelessly addicted to living in the welfare state or on unsustainable levels of credit. From a micro perspective, the personal economic health of America is abysmal. Bom, é um vídeo um pouco longo, de 11 minutos, mas diz que dos 50 estados que formam os Estados Unidos, 35 estados, as pessoas estão vendo que é melhor depender do welfare, da ajuda do governo, do que conseguir um trabalho de iniciante, que está pagando muito pouco. E isso, meus amigos, é um outro sinal. Primeiro que os trabalhos bem pagos simplesmente desapareceram. Segundo que, como eu já fiz aqui várias vezes, matematicamente, você com $15 a hora, você não consegue manter a sua família, pagar um aluguel, pagar as prestações do seu carro, colocar comida na sua mesa e também honrar os seus compromissos, as demais despesas. Não dá, simplesmente não dá para viver. Um outro artigo que eu tenho aqui, tá aqui, a indústria de restaurantes é o fator indicador, né, o líder indicador de que a economia dos Estados Unidos está amarga. E os pedidos de bankruptcy, de quebra, estão aumentando. Então aqui fala que, por exemplo, um restaurante Cozy Incorporation, que é uma cadeia de comida rápida, né, fast food, com 1.100 empregados, foi à corte e preencheu, entrou com um processo de quebra. Fechou 29 das 74 lojas, essa cadeia. Eu não conheço, Cozy. Também uma outra, Logan's Roadhouse, que é uma steakhouse, no caso seria uma churrascaria, com mais de 200 restaurantes, fechou mais de 10 desses restaurantes, ou melhor, dessa cadeia, né? Fechou mais de 10 e, além disso, está já entrando com os papéis para solicitar o capítulo 11 da lei de quebra. Há 2 capítulos, o 7 e o 11. E aqui também diz que 8 companhias de restaurante representando 12 cadeias preencheram, né, a petição, o pedido para quebra desde dezembro. Tá aqui, Restaurant Acquisitions, Cozy, já foi falado, Logan's Roadhouse, Fox and Hound, Champs, Bailey's, Old Country, Buffet, Hometown Buffet, Ryan's, Johnny Carino's, Quaker Steak and Lube and Zio's Italian Kitchen. Então aí está, restaurantes fechando. Aqui na Flórida. Eu ouvi dizer que o Benihana não, o Bonefish Grill também está enfrentando dificuldades, que é um dos restaurantes que eu gosto de frequentar aqui com a minha esposa, e tá aí, meus amigos. Eu sei que tem pessoas que dizem que não, que a situação tá boa, tá isso e aquilo. Não sou melhor do que ninguém, mas eu pesquiso a fundo. Esse artigo aqui, o 3 de outubro desse ano. Tem mais um que onde eu coloquei. Tá aqui. Deixa eu ver o tema. Depois da queda, 6 eventos que acontecerão ou que seguirão a queda econômica, né? Aqui nos Estados Unidos. Então tá aqui. Restrições para viajar,
porque as pessoas não terão dinheiro, né? Inclusive para viagens a outros países, está aqui, ó. Isso começará com as restrições para viagens ao estrangeiro, incluindo suspensão ou remoção do passaporte, confisco de bens, food shortages, quer dizer, que irá faltar comida. Isso aqui eu não sei o significado. Vou colocar aqui, fazer um copy e colocar aqui no Google Translate, em português. Squatter rebellions. Sei que rebellions é rebeliões. Agora, squatters. Vamos ver se sai aqui. Rebeliões ilegais de ocupantes ilegais seria, no caso, né, a tradução. Então, rebeliões de ocupantes ilegais, no caso, imigrantes ilegais. Riots, que são motins. E, olha aqui, lei marcial. Vou aumentar aqui para que vocês vejam. Está aqui, ó, lei marcial. E aqui diz, the US has already prepared for this with the passing of the 2012 National Defense Authorization Act. Em português, os Estados Unidos já está preparado para isso, com a aprovação da lei, do Ato de Autorização da Defesa Nacional de 2012, na sigla em inglês NDAA. O que significa essa lei? Vamos ver aqui. Vou aumentar para que vocês possam acompanhar. Está aqui, ó. The National Defense Authorization Act, NDAA, for Fiscal Year 2012. Então, foi uma lei que foi aprovada pelo presidente Barack Obama, como eu disse. Lembro que eu fiz alguns vídeos que a lei marcial havia sido aprovada no dia 31 de dezembro de 2011, quando o mundo estava celebrando a chegada de um novo ano. O Obama estava à base de canetada, aprovando a lei marcial. Qual o conteúdo? Está aqui, ó. Detenção sem julgamento, a requerimento de custódia militar, ações da Casa Branca e do Senado para liderança de voto e outras coisas mais. E os dois primeiros, detenção sem julgamento e requerimento de custódia militar. Então, a lei marcial já está assinada. Uma vez a economia caindo, as pessoas vão ficar desesperadas. E então, será o momento certo, justo, exato, para que o governo decrete a lei marcial. Agora, tem um outro. Vou colocar aqui no Google. The collapse of the US economy. Vamos ver aqui. Setembro 8 de 2016. Aí tem esse segundo artigo. Esse primeiro aqui eu já li para vocês. Esse segundo aqui diz a queda da economia americana. O que irá acontecer e como se preparar. Então, tem pessoas esclarecidas, com os olhos abertos, que já consideram isso como um fato, que vai acontecer. Está aqui, ó, setembro, vou fazer o zoom aqui, ó, by Kimberly Amadeus, 8 de setembro de 2016. Então aqui diz, ó, when a US economic collapse occurs, it will happen quickly. Em outras palavras, quando a economia americana cair, ou quando a queda da economia americana acontecer, se dará de uma forma rápida. Ninguém irá predizer, né? That's because the signs of imminent collapse are difficult to see. Isso porque os sinais de um colapso iminente, de um colapso ou de uma queda iminente são difíceis de ver. Por exemplo, aqui a pessoa diz, o articulista diz, né? For example, the US economy nearly collapsed on September 17th, 2008. That's the day panicked investors withdrew a record
140 billion from money market accounts. Então, em português, por exemplo, a economia americana quase colapsou, caiu em setembro, 17 de setembro de 2008. Isso foi um dia de pânico dos investidores que sacaram um registro recorde, uma movimentação recorde de mais de 140 bilhões de dólares de contas investidas, dinheiro investido nas bolsas de valores. Então, meus amigos, é algo que algumas pessoas já sabem, estão tentando alertar aquelas que não sabem e vamos ver, né? Esperar para ver. Eu sou o Gustavo e esse foi mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal 4USA Flórida. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e também coloque nas suas mídias. Espalhe essa notícia para os seus amigos. Tchau!